Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: devemos semear otimismo e plantar a semente da paz e da esperança. Ser dignos de fazer tudo com amor, empenhar-nos a cada dia para sermos melhores, mesmo que os outros não reconheçam, pois bondade também se aprende. Linda reflexão da professora Lourdes Duarte. Habilidade de número 2. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, calor e temperatura. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês, a partir da página 195. Temperatura é a propriedade física de todos os seres vivos. Está relacionada com a energia cinética média dos corpúsculos que constitui o corpo. Então, temperatura é a propriedade física de todos os seres vivos e está relacionado com a energia cinética média dos corpúsculos que constitui o corpo. Temperatura média é a medida de grau de agitação de partículas. Quando maior for as partículas, maior a agitação. Quando menor for a agitação das partículas, menor a sua temperatura. Quando maior for a energia cinética, maior a temperatura. E quando menor a energia cinética, menor a temperatura. Quem está relacionada, professora? Agitações de partículas. Então, se tiver maior agitação de partículas, nós teremos uma maior temperatura. Quando menor for a agitação de partículas, nós teremos uma menor temperatura. Dentro de qual temperatura, professora? Dentro da temperatura está a energia cinética. O calor. O calor é energia em movimento, que só existe enquanto existir a diferença da temperatura entre os corpos, atingindo o equilíbrio térmico, deixando de existir energia. O calor é uma propriedade do sistema termodinâmico e, por isso, não é correto afirmar que um corpo possui mais calor que outro e tampouco afirmar que um corpo possui calor. Os corpos, os sistemas, possuem energias internas. Essa composta por duas parcelas de energias térmicas e energia potencial. Então, nós temos dois tipos de energia: energia térmica e energia potencial. Temperatura, medida de grau de agitação de partículas. A sua medida é em Kelvin e o sistema é graus Celsius. Medida de termômetros. Medidas com que, professora? Medidas com termômetros. Já o calor, energia em trânsito. E é representado pela Joule, representado pela letrinha G, J lá. E deve ser o que, professora? Calculado. Calor. Através do tato, é possível sentir o ambiente e perceber a diferença de temperatura. Qual é a temperatura? O equilíbrio térmico. Ou seja, medida através de quê? Do termômetro. Calor. Calor. Aí nós vamos observar o que, professora? Troca de calor. Calor é uma fonte de energia que pode ser transmitida de um corpo para outro. A transferência ocorre por um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, até ambos ficarem com a mesma temperatura. Nós temos aí dois tipos de corpo, corpo A e corpo B. Temperatura maior e temperatura menor. Nós precisamos atingir o que, professora? Aí, equilíbrio térmico. Essa transferência
pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Quais são elas? Condução, convecção e irradiação. Condução, o calor se propaga por meio de choque entre as moléculas com vibrações mais intensas e as moléculas com vibrações menos intensas. Nós temos aí na imagem muito agitada, agitada e pouco agitada. Esse tipo de propagação ocorre em todos os estados da matéria. Quais são os estados da matéria, meus amores? Sólido, líquido e gasoso. Mas principalmente nos sólidos, pois a rede espacial das relações dos átomos contribui. Convecção, esse tipo de propagação ocorre em líquidos e gases e baseiam-se em movimento de moléculas dessa substância em diferentes temperaturas. Como é chamada essas temperaturas? Corrente de convecção. Essa movimentação contínua e cíclica das moléculas originam as correntes de convecção. Já a irradiação, professora, irradiação é a propagação de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, portanto, não é necessário meio material para se propagar. Nós temos aí na imagem os raios solares emitindo ondas eletromagnéticas para a Terra. Já os termômetros. As substâncias em geral dilatam-se aumentando de volume quando sofrem um aumento de temperatura. Assim, uma barra de ferro, por exemplo, aumenta de comprimento quando colocada no fogo. Do mesmo modo, o volume de gás contido num balão elástico aumenta quando cresce a temperatura. A coluna de mercúrio contida no tubo sofre o mesmo efeito e aumenta a altura. A propriedade que os corpos apresentam de mudar de volume quando se modifica a temperatura pode ser usada para medir temperaturas. Os termômetros de mercúrio, muitos comuns em laboratórios, clínicas médicas e mesmo em casa, funcionam baseados na dilatação do mercúrio. Digamos, por exemplo, que precisamos medir a temperatura da água de um copo. Colocamos um termômetro dentro dele e aguardamos alguns minutos para que a água e o termômetro entrem em equilíbrio térmico. A variação da temperatura, para mais ou para menos sofrida pelo mercúrio, vai fazer com que seu volume varie, para mais ou para menos. Com isso, ele sobe ou desce na escala da temperatura, indicando o valor correto da temperatura. Escala Celsius. No século XVII, o físico e astrônomo sueco Anders Celsius sugeriu que a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar recebesse o valor arbitrário de 0 grau. Hoje, 0 graus Celsius, e que a temperatura de ebulição da água, também ao nível do mar, fosse fixada em 100 graus Celsius. Valor igualmente arbitrário. Nós temos aí na imagem um recipiente com um termômetro. O termômetro mediu a temperatura da água, do gelo, no seu recipiente de 0 graus Celsius. Já na água fervendo, qual é a temperatura do termômetro? 100 graus Celsius. Escolhidos pontos de fusão e ebulição da água, pode-se agora
construir um termômetro calibrado na escala Celsius. Para isso, é necessário um tubo fino, tubo capilar de vidro com reservatório para o mercúrio. Coloca-se um conjunto num recipiente com gelo em fusão, que, portanto, está a temperatura de 0 graus Celsius ou Celsius. E após alguns minutos, quando o mercúrio parar de descer por entrar em equilíbrio térmico com a mistura água-gelo, faça uma marca para 0 graus Celsius. Em seguida, coloca-se o tubo em água fervente, que na escala Celsius está a 100 graus. E faz uma marca para 100 graus Celsius. A seguir, divide-se o espaço entre duas marcas em 100 partes e fecha-se o tubo. O termômetro está pronto para uso. Para casa, observe o item, meus amores, e aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 213. Exercício de fixação, que vai da 5ª até a 8ª questão referente ao assunto proposto.